Então, nesse instante, nós vamos acalmando os nossos corações, agradecendo mais uma vez a espiritualidade amiga que está entre nós. Como nós aprendemos aí com o André Luiz, há muitas horas antes da gente aqui, né? Preparando o nosso ambiente para facilitar o estudo, esse estudo que é feito não só entre nós encarnados, mas com certeza com muitos desencarnados também. E assim nós vamos pedir à nossa querida amiga Fabi que faça a prece inicial por nós. Vamos fechando nossos olhos, acalmando nossos corações, elevando nossos pensamentos, abrindo nossos corações para a espiritualidade maior, que já está aqui presente, preparando o ambiente para os nossos estudos, que nossos mentores possam nos conduzir, nos inspirando, que todas as palavras aqui estudadas hoje possam ter um efeito profundo em nossos corações, que seja possível transformar as nossas atitudes, desde as pequenas às maiores, do nosso dia a dia, para que a gente possa não só fazer a nossa reforma íntima nos iluminando, mas principalmente iluminando o próximo, lembrando que somos aprendizes e somos irmãos, todos caminhando na mesma direção, e que juntos somos mais fortes e caminhamos com mais facilidades, e que ajudando o próximo estamos ajudando a nós mesmos de uma maneira muito mais profunda, mais intensa, mais bondosa. Que a Ana possa estar inspirada no dia de hoje a passar a mensagem desse capítulo, dessa obra que tem nos ajudado tanto a iluminar não só os nossos pensamentos e nossas atitudes, mas a trazer luz para aquela parte de nós que encontra tanta dúvida ou mesmo angústia frente a um momento de vicissitude, lembrando que Jesus está sempre presente em nossos corações, nos ajudando e nos auxiliando nos momentos mais difíceis e também nos mais alegres. E nessa onda de bondade no coração, vamos dar início ao nosso trabalho de hoje à noite. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Você falou tantas coisas importantes aí na sua prece, né? Esse capítulo que chama No Trabalho Ativo, a gente viu aí o trabalho do plano espiritual aí horas antes, né? De começar o trabalho mediúnico na casa da Dona Isabel, que a gente imaginou que aquilo já fosse um trabalho bem ativo, e de repente a gente vê que na hora que começa o trabalho espírita de verdade, né, que parece uma sessão mediúnica, como a gente viu aí no capítulo anterior, com um tipo de uma consulta espiritual, aí é que a gente vê que o plano espiritual está ainda mais envolvido. A gente aprende aí com André Luiz, com Emmanuel, que nessa tarefa mediúnica, num trabalho espírita, e por tarefa mediúnica que eu estou querendo dizer, eu não estou querendo dizer só num trabalho de desobsessão, né, ou numa mesa mediúnica, estou querendo dizer numa palestra, num passe. Quem faz 90% do trabalho são os espíritos. O que eles esperam é que a gente tenha aí vigiado, trabalhado a nossa reforma íntima, vigiado o nosso pensamento, para pelo menos não atrapalhar, que é exatamente o que a gente vai ver o que acontece aí, né? Dentro desse santuário doméstico, né, que é a casa da Dona Isabel, graças à qualidade de pensamento que ela os filhos conseguem manter naquele lar, a gente vê que aquele lar ele é um lar diferenciado, né? Então ele é usado não só como pouso, né, como a gente viu no capítulo 37, para os trabalhadores que vêm, né, do plano espiritual maior para ajudar a gente aqui na Terra,
mas também como um pronto-socorro de ajuda aos necessitados. E aí a gente viu no capítulo passado que o número de necessitados desencarnados era 7 vezes maior do que de encarnados. Isso lembrando a gente que nós trazemos a nossa bagagem, né, através das nossas reencarnações, dos espíritos que nos acompanham. Aí é mais uma vez a importância do nosso pensamento, da qualidade do nosso pensamento, da vigilância, para que a qualidade desses espíritos que ficam nos envolvendo seja uma qualidade boa, né? Bom, aí o Sr. Bento está fazendo a palestra dele. E, claro, inspirado aí pelo mentor que cuida do trabalho. E o mais interessante, os desencarnados estão escutando aquelas palavras com respeito, estão captando os ensinamentos, bebendo esses ensinamentos. E o que está acontecendo com os encarnados? Os encarnados não. Muitos deles estão o quê? Estão pensando, porque o que eu tenho que fazer no meu trabalho, ou as tarefas que eu tenho que fazer na minha casa, ou o jantar que eu tenho que pôr na mesa, ou o problema que eu tive com meu vizinho. Então, em vez de eles estarem naquele instante aproveitando o presente espiritual, o tesouro espiritual que está sendo fornecido para eles, o pensamento não está lá. Eles estão lá fisicamente, mas pensando em outras coisas. E até muitos deles ansiosos, pensando, puxa, eu já vim aqui no centro tantas vezes, eu estou esperando um recado, ou eu queria a minha cura, essa cura não vem, né? Em vez de estar ouvindo esses ensinamentos tão importantes. E aí a gente vê que esse desequilíbrio, de novo, a importância da qualidade de pensamento. Esses pensamentos desequilibram o ambiente inteiro. Não só desequilibram o ambiente, como eles chegavam a afetar a médium, a Dona Isabel, e a afetar o palestrante, que perdia o fio da meada quando ele estava dando a palestra dele. Mostrando, então, o quê? A irresponsabilidade da gente, né? Como a gente viu no capítulo passado. Quando a gente tem um talento, uma oportunidade como essa, de conhecer a doutrina espírita, de estudar a doutrina espírita, a gente tem que valorizar essa experiência, valorizar essa oportunidade. Da mesma forma como a gente tem que valorizar a escola que a gente vai, ou a cidade onde a gente mora, tratar com respeito, cuidar, né, da nossa casa, da limpeza da nossa casa. Por que a gente se preocupa tanto em passar aspirador, em desinfetar o banheiro, mas a gente não se preocupa tanto em cuidar da limpeza dos nossos pensamentos, da qualidade dos nossos pensamentos, né? Então a gente se deixa bater muitas vezes por bobagens. E aí demora dias, semanas, anos. Eu conversei ontem com uma pessoa que comentou que tem uma amiga que há mais de 25 anos, a família inteira ninguém fala com ninguém, né? Então, é muito, muito triste a gente perceber isso, que no caso dessa pessoa, ela não sabia nem o porquê desse desencontro, dessa irritabilidade, dessa inimizade, né? Então, muitas vezes uma coisa sem importância acaba causando um desequilíbrio tão grande na gente que muda o rumo da vida da gente e a gente acaba perdendo a encarnação por causa disso. Porque a gente tem que lembrar que a gente veio para cá para amar o próximo, para se ajustar com aqueles que convivem conosco e não para brigar, né? Aí o Aniceto fala que esses encarnados que estão lá não conseguem se educar, quer dizer, não conseguem se concentrar. Por quê? Porque o se concentrar significa unir os pensamentos numa certa direção. Mas essas pessoas, elas não têm educação mental. Por quê? Porque elas não trabalham a reforma íntima. Porque elas não se preocupam durante as 24 horas do dia, 7 dias por semana, em aplicar no seu dia a dia os ensinamentos que elas estão recebendo lá. Então, elas vão no centro e tem aquele comportamento do papapasse, né?
que vai lá por 1 hora, 2 horas e pensa, ó, fiz a minha parte, não preciso fazer mais nada. Então eu saio, eu volto para casa, eu brigo com meu marido, eu grito com meu cachorro, eu faço as coisas com mau humor, eu reclamo do meu chefe, eu buzino e xingo no trânsito. Eu fico de cara feia para qualquer pessoa que me dá uma resposta torta. Cadê a minha educação mental? Não existe, né? E aí o que o Anicete está explicando é que não basta ir lá e ficar sentadinho fazendo a meditação quietinho, só de aparência, mas a cabeça em outro canto, né? E ele fala, inclusive, do descaso que algumas pessoas têm, da ironia que é tratado, né? Aí ele fala, esse parágrafo mexeu comigo, que a boa concentração exige vida reta. E a gente vê que esse trabalho de concentração, de foco, não é uma coisa só da doutrina espírita, né? A gente vê budista fazendo meditação, a gente vê os indianos fazendo esse treino da meditação, a gente vê coreanos fazendo isso, chinês fazendo isso, a gente vê os próprios religiosos que vão lá na igreja, né? Os católicos, rezar o terço, novena, né? Para quê? Para treinar a mente nesse foco constante, né? Para quê? Para que esses pensamentos se combinem, se fortaleçam no potencial do bem. E aí ele está falando, essa concentração, essa habilidade da gente se concentrar é indispensável trabalho preparatório de atividades mentais na meditação de ordem superior. Então, isso quer dizer o que para a gente? Que qualquer exercício que a gente faça de meditação, religioso ou não religioso, vai ajudar a gente nessa concentração, nessa habilidade da gente se desligar do mundo de fora. Por isso que quando a gente chega num centro espírita, a gente escuta, agora vamos esquecer o que aconteceu durante o dia de hoje, vamos deixar os problemas do lado de fora. Para quê? Para que a gente esteja de coração aberto, de mente presente, para receber os ensinamentos que vão ser dados, né? Então, essa atitude íntima faz o quê? Diminui esse trabalho extra que está acontecendo no plano espiritual, né? Então, quantas vezes a gente está num centro e a gente vê, a pessoa está lá no centro e está dormindo na cadeira, ou está olhando o celular. Então, a gente percebe que a pessoa está ali de corpo presente, mas não de mente presente. E aí, a gente escuta várias coisas. Não, é porque eu trabalhei o dia inteiro, é porque eu estou muito cansado, porque eu dormi pouco. Quando a gente está vendo que isso, na verdade, é desrespeito, é irresponsabilidade, né? Agora, o interessante é que a gente vê esses espíritos de uma evolução maior do que a nossa, olhando isso sem apontar o dedo, sem julgar, apenas dizendo que essa conduta atrapalha o todo. Então, uma coisa para a gente pensar, será que essa conduta, essa qualidade mental, atrapalha só quando a gente está num centro espírita? Não. Atrapalha a gente em qualquer lugar. Atrapalha a gente no trabalho, atrapalha a gente na rua, atrapalha a gente em casa. E é o que a gente tem visto. Quando eu penso assim, nesse livro, durante esses 47 capítulos que nós já estudamos juntas, essas, 48 semanas, né, contando aí com a introdução do livro, a tônica é sempre a qualidade mental, a responsabilidade, né? O pensamento como fonte geradora de tudo que acontece na nossa vida, de bom e de ruim, né? E aí, o Anicete ainda fala, quem está se beneficiando mais estão sendo os desencarnados, né? Que estão lá, ainda estão apegados, né, à crosta, tanto é que eles estão recebendo ajuda numa casa, na Terra, em vez de poder receber essa ajuda no plano espiritual, como ele vai explicar, né? Então, eles ainda precisam desse ectoplasma, né, da gente, do corpo físico, para conseguir melhorar
a qualidade, né, mental deles e passar para a próxima fase, né? Mas eles ainda estão se beneficiando mais do que os encarnados. Por isso que tem muita gente que vai no centro, sai do centro e já sai bravo. Já chega em casa já brigando, porque não aproveitou nada. Foi só de corpo presente, né? Não absorveu a lição nenhuma. E aí, essa parte também mexeu comigo, né? Pensando no pedido da ajuda, né? Aquela história do telefone sem fio. A gente não sabe quantos espíritos estão aí envolvidos para ajudar a gente. A gente vê o caso dessa mãe que está de novo pedindo ajuda para a filha encarnada, mãe desencarnada. E aí a resposta do mentor do trabalho é: sua filha não está em condição de receber essa bênção. Ela não pode receber uma mensagem sua. Por quê? Porque ela não tem merecimento. Porque ela já recebeu bastante. Ela já recebeu bastante. Ela já aprendeu através. Ela já viu o seu exemplo quando você estava encarnada. E ela não mudou. Se você continuar ajudando ela, aqui do plano espiritual, ela vai cada vez sugar mais. E aí, além de não ajudá-la, porque ela vai continuar dependendo de você e em vez de usar o próprio esforço, ela vai prejudicar você e atrasar a sua evolução, desequilibrar você. Então, a gente, por amor, tem que falar não. Mas, lembra que apesar da gente não estar dando essa ajuda direta, não significa que a gente não está ajudando. A ajuda indireta vai vir, vai continuar vindo. Então, a gente vê que os emissários, que os trabalhadores de Jesus estão em todo lado. Só que muitas vezes eles batem na nossa porta e a gente não abre, né? E aí as coisas não acontecem e a gente reclama, quando é a gente que não está abrindo o coração para eles, né? Aí a gente escuta a história desse tio, falando do sobrinho que está quase falecendo, né? E pede ajuda, aí a resposta: mas esse seu sobrinho, ele é muito rebelde. Ele já recebeu um monte de conselho médico por mais de 5 vezes. A gente dá o remédio para ele, as pessoas dão o remédio para ele. Ele pega o remédio, ele não leva a sério a medicação que está na mão dele. Ele não está entendendo a importância daquele remédio. Todos os comentários, as ajudas são recebidas com ele por desprezo, com pouco caso. A gente não pode ajudar. A gente não vai gastar a nossa energia tentando ajudar alguém que não quer ser ajudado. E quantas vezes isso acontece? Então aí a gente está vendo 2 casos. Uma, essa ajuda, esse remédio espiritual. A outra não. É um remédio material. Então, quem é que tem que tomar o remédio? É a gente. Quem é que tem que fazer a reforma íntima? É a gente. Eu sei que eu preciso da reforma íntima, desse remédio para melhorar, eu é que sou responsável. Eu sei que eu preciso tomar essa pílula, porque senão eu vou ficar doente. Eu é que tenho que me cuidar e tomar a pílula. Não é o outro, né? E é interessante a gente ver a mensagem clara do plano espiritual, que não é desamor, é educação, né? E ele fala: a gente é muito culpado para ficar tendo que ficar de babysitter dessas pessoas. Cada um tem seu livre-arbítrio, né? Tem que acordar, né? E para terminar, o Aniceto fala uma coisa que mexeu comigo, que a minha mãe ela fala para mim várias vezes. Um dia, André, você compreenderá com Jesus que é melhor servir do que ser servido, mas belo é dar do que receber. Por quê? Porque é um privilégio a gente poder dar. Se a gente dá, significa que é porque a gente pode, porque a gente tem. Eu não estou falando de dar dinheiro, de dar comida, de dar roupa. Eu estou dizendo de dar paciência, de dar amor, de rezar pelo outro, de calar na hora que o outro faz uma grosseria pra gente, de escolher não brigar. Jesus veio dizer que ele veio para servir, né? Que ele era o maior, que aquele que quisesse ser o maior no seu reino fosse aquele que servisse mais, que desse mais, né? E muitas pessoas não entendem isso.
que esse prazer de ajudar o outro é muito grande, muitas vezes maior do que o de receber. E é um exercício que a gente precisa incorporar, né, na nossa vida. Da gente conseguir dar para o outro de uma forma tão natural que a gente nem percebe que está dando. A gente ajudar o outro de uma forma tão natural que a gente nem sabe que ajudou. Porque aquilo faz parte de mim, é o que eu sou. É como se a gente fizesse natação todo dia e no começo fosse difícil fazer uma piscina, depois de uma semana eu consigo fazer 5, depois de um mês eu consigo fazer 40, e de repente eu passo 2 horas nadando e eu não me canso mais. Eu nem percebo e falo, puxa, já passou 2 horas. Então a gente vai chegar no momento, através do nosso exercício, de servir, de amar o próximo, que isso vai estar vindo com naturalidade, mas a gente precisa começar, né? E aí, isso de ser belo, né? A gente percebe, então, que é a sensação de fazer o bem. Nos estudos que falam sobre o que é a felicidade, o que traz a felicidade, as pessoas mais felizes são aquelas que dão mais. Por quê? Porque a alegria do outro ajuda a gente a ser feliz, né? Eu paro de me preocupar só comigo, egoisticamente, e eu me preocupo com o outro, né? O outro merecendo, não merecendo, o outro valorizando, não valorizando, o outro desrespeitando, fazendo pouco caso, como foi o que a gente viu aí desse sobrinho. Não importa, a minha parte eu fiz, né? E é isso que vale a pena. Eu sei que eu falei muito, esse capítulo tinha muito conteúdo, então peço desculpa, eu acabei estourando no meu tempo. A gente tem 5 minutinhos aí para comentário. Quem quer comentar? Eu parei o carro aqui rapidinho, consegui, finally consegui um lugar para parar. Uma coisa que me chama atenção é só um complemento, que você já falou tudo, né, Ana? A boa concentração exige vida reta, e é como você falou, né? Às vezes, por exemplo, a gente quer estudar, né? Vai estudar no dia seguinte, e se você não teve uma boa noite de sono, ou aconteceu alguma coisa nessa noite, você não consegue estudar naquela manhã seguinte. É um exemplo pequeno, mas para tudo na nossa vida, né? Realmente, assim, quando você quer que alguma coisa aconteça, é através dos seus atos anteriores, né, àquilo que vai deixar você realmente chegar lá. E essa parte chamou, acho que é por isso que é difícil não, mas assim, vamos colocar difícil ser espírita, né? Porque a gente sabe o que a gente tem que fazer, né? A missão, a nossa função está bem clara. A gente tem que fazer, é só isso que precisa acontecer. E tanto é que depois, quando a gente não faz, vem aquela dorzinha de consciência. A gente sabe que a gente está fazendo errado, não precisa ninguém dizer. Mesmo quando a gente está tentando mentir para nós mesmos, a gente bota a cabeça no travesseiro, a gente sabe. É o resultado da prova, né? Você não consegue passar na prova. É essa dorzinha. E aí você pensa, puxa, eu fiz isso de novo, né? Eu gritei de novo, perdi a paciência de novo, fiz grosseria de novo, né? Puxa vida, né? Eu errei de novo, né? Agora, o que a gente pode fazer é tentar ser proativo. Eu já vi que quando isso acontece, o meu comportamento é X. Como é que eu me adianto e troco, né? Me reprogramo para reagir de uma outra maneira, né? Mas a dieta espiritual é mais difícil do que a dieta alimentar, né? Se a gente mudar a dieta da gente, né? É difícil, quanto mais a reforma íntima. Por isso que precisa ser um exercício, não é um ganho fácil. Mas o prêmio é grande, né? Uhum. Quem mais quer comentar? Nossa, Ana, eu achei esse capítulo muito intenso mesmo, com muito conteúdo, né? E à medida que eu fui lendo Esse o foi o capítulo capítulo, mais de slide. Normalmente eu faço 4, 5 slides, esse teve 6. Eu não consegui diminuir, tinha muita coisa.
Mas ele não é intenso só pela quantidade, né? Ele é intenso mesmo. Ele mexe com a gente em níveis bastante profundos, né? E aí, enquanto eu estava lendo o capítulo e agora relendo o capítulo junto com você na aula, algumas palavras foram aparecendo, assim, né? Essa frase que impactou você, impactou a Karina também, da concentração ter uma dependência direta com essa vida reta, pede para a gente uma disciplina muito grande, né? Aí disciplina nos lembra da nossa responsabilidade. Aí a responsabilidade nos lembra da nossa missão aqui como espíritos encarnados. Essa missão de evoluir e de ajudar a evoluir. E aí a gente lembra do caminho de Jesus, que a gente sabe que fora da caridade não há salvação, da importância que tem da gente se envolver com o próximo, da gente amar o próximo, da gente ajudar o próximo. Então, a caridade nos lembra sobre a solidariedade, a fraternidade, a piedade. E aí essas palavras todas foram se intensificando dentro da minha cabeça e do meu coração. E, na verdade, tudo isso são facetas do grande amor que Jesus Cristo veio para nos explicar, né? Porque o amor, ele é muito intenso, ele é um todo. E aí eu acho que ao longo da vida, Jesus veio tentando explicar para a gente o que é o amor, como praticar o amor, em muitos dos momentos que ele viveu, né? E aí, quando a gente tem essa oportunidade da vida, a gente está aqui para tentar vivenciar isso com o exemplo de Jesus Cristo e a gente precisa ter disciplina, como ele tinha, né? A gente precisa perseverar, a gente precisa persistir, a gente precisa praticar, assim, de colocar em prática mesmo no dia a dia tudo isso que a gente tem na teoria, tudo isso que a gente aprende no centro, que a gente senta lá. E tem dias que a concentração parece que realmente voa. Hoje foi um dia super difícil e eu poderia dar milhares de desculpas. Eu trabalhei muito, foi muito corrido, eu não dormi direito e eu estava fazendo um esforço para ficar acordada e participar do estudo e uma parte enorme de mim estava, dorme hoje, descansa. Mas eu sei como é bom e como é importante, eu tento bater na disciplina, mas aí a mente voando. E aí, assim, só para encerrar, o que eu estou dizendo é estar presente mesmo, né? Porque você falou uma outra coisa que impactou muito. Quando a gente está lá no centro, todo mundo sempre, independente de onde você está, a grande maioria das pessoas pede a nossa atenção, esquecer o que está lá fora, tentar acalmar os corações, tentar unir as vibrações. E eu acho que a gente tem que fazer isso sempre, o tempo todo, não só no centro. Cada proposta que você tiver de atividade, se você for lavar uma louça, você tem que se concentrar naquilo que você está fazendo. Você tem que se dedicar, estar presente, porque só assim você vai poder interagir e viver realmente intensamente e tirar o maior proveito daquele momento para você aprender o que quer que seja com aquele momento, com aquelas pessoas, com aquela atividade. A gente tem que se prontificar a estar presente. Sempre. E só conectando, Fabi, o que você falou, vocês estão me escutando? Sim. Você falou, né? A vida reta, disciplina, realmente muita disciplina. E a disciplina a gente consegue através do trabalho, né? Trabalhando. E hoje mesmo, às vezes, assim, eu volto para o Livro dos Espíritos, que eu ainda, claro, iniciante, eu sempre tenho que voltar para lá para ter a base. E uma das perguntas, não vou me Todo lembrar mundo, qual. Karina, não é só você não. Todo mundo. E uma das perguntas, não me lembro qual pergunta, né? Que o Espírito está respondendo, né? O que é Deus? E ele fala, quando você pensar em Deus, você nunca pensa num Deus ocioso, né? Então, o exemplo realmente vem de cima. Não tem como pensar num Deus ocioso, ele nunca está ocioso. Então, a gente tem um exemplo maior, que é o próprio Deus, né? Através da disciplina do próprio Deus e através da disciplina de Jesus,
a gente tem o nosso exemplo maior, assim como a gente falou muitas vezes em todos os estudos que a gente ensina através do exemplo, a gente ensina os nossos filhos através do exemplo, e aí está o nosso exemplo, né? Como que a gente consegue essa vida reta? Como é que a gente vai conseguir a concentração através da vida reta? É a disciplina, é o trabalho que nos foi ensinado por eles, né? É estar atento, né, ao momento, ao nosso comportamento, mas principalmente ao nosso pensamento, porque é do pensamento que vai vir tudo, né? Então, gente, obrigada pelo estudo de hoje. Mais uma vez, eu acho que André Luiz ajuda tanto a gente, como eu já falei em outros capítulos, apesar de eu já ter lido esse livro outras vezes, esse estudo é um presente, a forma da gente poder analisar mais a fundo, refletir. Eu acho que cada uma de nós, quando a gente está se preparando para esse estudo, a gente não lê o capítulo só uma vez, a gente lê, relê, sublinha e tenta entender um pouco mais, né, o que o André estava tentando ensinar para a gente. E isso é uma oportunidade muito grande para a gente usar esse aprendizado do André como um espelho para nós, né? Trazer esse espelho para a gente se autoanalisar e ver como é que está o nosso comportamento, né? Como é que está a qualidade do nosso pensamento, como é que está a minha qualidade como espírita. Se eu estou sabendo valorizar as oportunidades que eu estou tendo, né, na minha vida, sejam elas quais forem. Então vamos assim, nesse instante, agradecendo ao Mestre Jesus, ao mentor que cuida de nós, que rege esse trabalho, porque nós sabemos que nunca estamos sós, quando existe disciplina, boa vontade, interesse. Obrigada, Mestre, por mais esse dia de aprendizado, por mais essa oportunidade de estudo e reflexão. Que todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, que cada um dos lares de cada uma de nós possa receber nesse instante uma chuva de pétalas luminosas, iluminando cada cômodo, envolvendo a todos, encarnados e desencarnados, trazendo bênçãos de paz, harmonia, amor e alegria. Senhor, que o André Luiz, onde estiver, possa receber nosso agradecimento profundo por ele ter deixado esse legado tão poderoso ao nosso alcance. Obrigada, Mestre, por todas as oportunidades que nós temos, oportunidades de aprendizado no nosso dia a dia. Agradecemos por tudo aquilo que nós temos, por todas as bênçãos invisíveis que recebemos, por toda a ajuda indireta que temos. Hoje, nessa noite em especial, nós gostaríamos de vibrar pela mãe da Karina, onde quer que ela esteja, que assim como nós, ela possa também ser visitada pelos mentores amigos, recebendo essa ajuda direta e indireta, através dos trabalhadores do bem. Que a seu retorno à pátria espiritual, Senhor, possa ser tranquilo, que ela possa estar rodeada de amigos, recebendo o amor que necessita para o seu ajuste nessa nova etapa. Nós te agradecemos mais uma vez, Senhor, por toda a ajuda que nós temos. E pedimos que estejam junto conosco, nos protegendo, nos inspirando e principalmente, Senhor, nos fortalecendo durante toda a nossa semana, até o nosso próximo encontro. Graças a Deus. Graças a Deus.